Por que a escravidão no Brasil ainda não acabou? Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você já conhece Israel Música e Geopolítica? Dê um like, curta, se inscreva se não gostaram do vídeo, assista até o final e dê um dislike, faz parte. Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui para falar sobre a escravidão moderna, tá? E é uma pergunta que eu faço, tá? A escravidão do Brasil, por que a escravidão no Brasil ainda não acabou? E eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo agora. Gente, deixa eu contar uma historinha que aconteceu comigo recentemente. Eu tava indo ao trabalho, né, no ônibus. E aí, quando chegou num ponto aqui que a gente conhece como Largo do Tanque, um lugar bem conhecido aqui de Salvador, eu entrei no ônibus e aí tinha um senhor lá no fundo, aproximadamente 68 a 70 anos. Ele tinha mais ou menos essa idade, ele tava sentado lá no fundão. Aí eu tava com a camisa do Vitória, né, que eu sou torcedor do Vitória. E aí eu tava ouvindo música, não tava ouvindo nada. Tava com fone no ouvido. E o que aconteceu? Esse senhor falou, tá apontando assim, ó, tipo, pô, tem lugar aqui do lado. E aí eu não tava entendendo, aí eu olhei pra ele e identifiquei realmente que tinha um lugar. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que ele começou a puxar assunto do que eu gosto, né, de futebol. Ele começou a falar do Vitória, do jogo do Bahia, que é nosso rival do dia anterior. Aí ele foi puxando o assunto, eu pausei a música, comecei a ouvi-lo. E aí a gente começou falando de futebol. E aí depois a gente entrou em causas judiciais, né? A gente começou a falar de direito, né? Ainda no futebol. E o episódio foi aquele, né? Que o jogador do Bahia recebeu um peteleco, né? Que ele chama de pitoque na orelha e foi expulso. Aí ele falou que o árbitro deveria ser banido, etc., investigado. Aí beleza, eu discordei um pouco com ele, mas tudo bem. Só que aí, galera, no final dessa interação, o que acontece? A gente acabou falando sobre geopolítica e de política. E o nosso ponto final foi o shopping. A gente acabou entrando dentro do shopping, Salvador, que fica bem próximo de onde eu trabalho. E aí ele começou a conversar. Ele falou que era advogado, era economista, professor, e não estava aguentando mais o Brasil e iria se mudar para a Alemanha, tá? E eu falei para ele os meus planos, meus objetivos. E ele tocou num ponto muito interessante que me fez gravar esse vídeo. E ele me falou uma coisa: a escravidão no Brasil ainda não acabou. Eu, como assim? Aí ele: quantos habitantes aqui de Salvador tem casa própria? Aí eu parei, pensei, falei, caramba, é verdade. E eu já tinha parado pra pensar sobre isso, né? E aí, resumindo aqui a história, eu tava perto do meu horário de trabalho, eu tive que me despedir, falei que foi um grande prazer conhecer ele. É um poço de conhecimento, né? Um abraço se você estiver vendo esse vídeo, seu Gilmar, tá? Forte abraço. E eu falei que foi um prazer conhecer ele, eu creio que ele gostou bastante de mim. E ele falou que estava indo para a Alemanha, para Frankfurt, tá, no interior da Alemanha. E aí, no final ele até me convidou, ele falou que os amigos dele estão preparando uma festa de despedida. E ele, sem me conhecer, ele me convidou para essa festividade. Eu me senti muito honrado, tá? Forte abraço, Gilmar. E aí, galera, eu vou falar sobre isso. A escravidão realmente não acabou. O que eu vejo aqui em Salvador, né, morando aqui há mais de 10 anos nessa capital? Na periferia, vamos lá, moro aqui na periferia, vamos lá, o que eu vejo? A maioria das pessoas não tem casa própria. Essa é a verdade. Por exemplo, eu não tenho casa própria aqui em Salvador. Minha casa própria tá no interior, basicamente, daqui do meu estado. Tá distante daqui. Mas a maioria das pessoas não tem nenhuma casa para chamar de sua. E isso é muito interessante da gente estudar, porque o que eu observo? Nas ruas principais, a gente vê muita gente morando nas ruas principais. E na favela, que geralmente é aquelas ruas, escadaria, né? Local que não tem acesso a correios. Local bem complicado, que não passa carro, que não passa ônibus, que não passa moto. E aí, galera, o que eu observo? Eu observo que essa galera também não tem casa própria, tá? Alguns poucos ali têm a casa bem naquele estado bem crítico, né? A casa sem infraestrutura alguma, mas ele tem uma casa para chamar de sua. E totalmente é um local totalmente inacessível, né? Porque já é difícil morar em periferia. Imagina você morar na pior parte da periferia. É ali que o povo preto está localizado. O povo preto tem sua casa própria ali, né? Nas ruas paralelas, que a gente chama aqui de nas avenidas, né? Naqueles becos que tem portão, naqueles locais totalmente difíceis de se morar. E nas principais a gente vê que a galera, por mais que a gente mora aqui na capital, na cidade mais negra do mundo fora da África, aqui na principal, por exemplo, eu moro na rua principal.
E a maioria dos donos das casas, não dos moradores, mas dos donos das casas que essas pessoas moram, são pessoas brancas que nem moram aqui, entendeu? Muitos moram em locais de classe média baixa, classe média alta e alugam as casas para os negros periféricos, né? Que acabam passando 20, 30 anos, 40 anos de aluguel, moram na mesma casa, uma casa que nunca vai ser sua. Eu acho isso terrível, tá? Eu acho isso um absurdo. Mas eu não tô aqui nesse vídeo para falar a escravidão moderna, ela abrange muita coisa. Não só a parte de ter um imóvel próprio, não, ela abrange muita coisa. E eu anotei aqui no papel as coisas que a escravidão moderna abrange. Por exemplo, a escala 6x1 é um exemplo aqui bem grande de escravidão moderna. Por exemplo, quem trabalha em shopping. Aqui em Salvador eu já falei, né, dos problemas da cidade, que aqui só tem emprego para o quê? Mercado, shopping, call center, ok. Verdade. A maioria das vagas de emprego, 90% são para isso. Aí, por exemplo, você vai trabalhar no shopping, na loja de roupa, na Riachuelo da Vida, na C&A. Quem já trabalhou nessas lojas pode escrever aqui, se eu estiver mentindo, pode escrever aí, porque eu não estou mentindo, já tive amigas que trabalhavam nesses locais. E a escala lá é de domingo a domingo, gente. Domingo a domingo, com a folga no dia de semana, ou terça, ou quarta-feira. Se isso não é escravidão, é o quê? Pelo amor de Deus, me explica isso. Que a pessoa sai para trabalhar de manhã cedo, né? Geralmente 6h30, 7 horas. Passa 1 hora e meia no trânsito, que é aqui em Salvador. Ela atravessa a cidade, né? E aí pega no trabalho 8 horas e sai 5h30, 6 horas. E quem trabalha em shopping, em loja de roupa ou em Americanas da Vida, mercado, né? Varejista, tem que ficar lá até o último cliente. Então, se deu seu horário de 7 horas e tem um cliente que tá ali 7h05, 7h10, escolhendo o que vai comprar, você tem que ficar lá, entendeu? É exatamente isso que acontece. Então, se isso não é escravidão, gente, o que que é? O que que é? O título desse vídeo aqui é uma pergunta e vocês vão responder essa pergunta nos comentários. Por que a escravidão ainda não acabou? Outra coisa aqui que eu anotei outro exemplo de escravidão moderna é exatamente o salário mínimo. É um exemplo de escravidão moderna. Porque você fala, pô, Israel, não, mas o povo antigamente trabalhava só por comida. E hoje trabalha por quê? Não é só por comida, não é só pra sobreviver, não? Ou o pobre tem dinheiro pra toda semana, todo final de semana, só no seu único dia de folga, ir pra praia, ir no shopping, no cinema? Não dá, gente. Não dá. A galera tem família, tem 2, 3 filhos, e eles vivem exclusivamente pra sustentar os seus filhos e a si mesmo, pra sobreviver, entendeu? Então aqui eu coloquei, o pobre não tem dinheiro pra comer o que gosta. Ele come o que dá, por mais que não goste, entendeu? Você acha que o pobre gosta de comer salsicha, mortadela, steak de frango, carne de hambúrguer? Todos os alimentos totalmente prejudiciais à saúde, embutidos, que cada vez que você come, menos você vai vivendo. É como se estivesse comer 1 quilo de salsicha, é como se estivesse diminuindo, perdendo 1 ano de vida, a expectativa de vida. Entendeu? Você acha que o pobre quer viver menos do que uma pessoa comum, do que uma pessoa de classe média, do que uma pessoa rica? Claro que não. Então, se o pobre antigamente trabalhava para comer e sobreviver, o pobre hoje trabalha para comer e para sobreviver. Não tem diferença alguma, gente. Tá? Eu anotei algumas coisas aqui. O pobre sempre fica com os restos, né? Porque ele não tem o poder de escolha. Você acha que o pobre gosta de comer soja? Entendeu? Ele fica com o resto. O que sobra é o que o pobre compra. O pobre não compra pelo sabor, né, do produto ou porque ele gosta da marca. Ele compra exclusivamente pelo preço. Ele compra bolacha quebrada. Ele compra feijão quebrado, aquele feijão que vem partido no meio, né? Ele compra feijão com gorgulho, com bicho. Ele compra arroz com bicho, porque é mais barato, gente. Mas o pobre, se ele tivesse poder de escolha, ele não escolheria isso, eu garanto. Coloquei mais algumas coisas aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei. Aqui é outra coisa. Voltando a falar sobre imóvel também. Quando o pobre finalmente ele tem uma casa própria, o que que acontece? Outro tipo de escravidão, mais um, gente. Eu falei de um, né? Falei de imóvel. Eu falei do subemprego, né? Do salário mínimo, que é uma forma de escravidão. Da escala 6x1, que é uma forma de escravidão. E agora a quarta coisa. Não é a terceira não, é a quarta coisa. A quarta coisa... Desculpa. É que o pobre, galera, quando finalmente compra o seu imóvel próprio dos seus sonhos, aquilo não é dele. Ele vai lá, ele vai numa tenda da vida. Eu tô fazendo propaganda aqui não, só tô dando exemplo. Uma tenda, uma construtora. Ele escolhe um apartamento dele, é um apartamento de, hoje em dia, gente, 50, 60 metros quadrados. Nada mais, nada menos que isso. É absurdamente apertado.
Esse pobre ele tem uma mulher, tem 2 filhos e ele vai morar nesse apartamento. Porém, antes dele morar, ele faz aquisição, né? Ele dá uma entrada, né? Vende tudo que tem e dá uma entrada, bem generosa. E parcela o resto, sabe em quantas vezes? Em 35 anos. Então imagina aí um adulto de 30 anos. Eu não vou nem colocar de 40, não. Um adulto de 30 anos. Jovem, um adulto jovem. Com mulher e filho. Aí ele passa 35 anos pagando a casa. Ele vai acabar de pagar a casa com 65 anos, idoso. Exatamente. E se ele contribuir para ele pagar durante 20 anos a casa e deixar de pagar por 3 meses, salvo engano é 3 meses, quem for o corretor aí me corrige, a Caixa ou o banco que ele financiou aquele imóvel vem e vende o imóvel, toma o imóvel, coloca para vender, com pessoas dentro. Cara, vocês já viram um despejo de uma família que não teve condições mais de pagar as parcelas do imóvel? É uma das coisas mais tristes e absurdas e abjetas que você vai ver na sua vida. É muito triste, entendeu? É absurdamente triste. Mas isso acontece muito, muito. Quantos imóveis aí a Caixa? Leilão da Caixa, você vai e arremata uma casa, um apartamento lá por 150 mil, que já é um valor absurdo. Mas o pobre tá assim, levei vantagem. Aí a primeira parte ele já adquiriu um imóvel, parcelado em 1 milhão de vezes. Agora a segunda missão é tirar aquela família lá de dentro, cara. E quando não tenta por meios quando não consegue por meios amigáveis, aí parte pra brutalidade. Contrata certas pessoas, certos grupos, e a coisa é muito feia, tá? Muito feia mesmo. Então, gente, eu não quero falar muito não, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu tô tentando me policiar, tô tentando gravar vídeos mais curtos. Se você concorda comigo, pode colocar nos comentários, mas eu quero que você responda o título desse vídeo. Por que a escravidão no Brasil ainda não acabou? Por quê? Responda. Eu não gravei esse vídeo para responder essa questão, eu gravei esse vídeo para fazer essa pergunta para vocês, para devolver. Então eu espero que vocês contribuam bastante aí, enchem de comentários, ajuda no engajamento, compartilha esse vídeo, curta, dá o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Se você discordou, escreve aí que a gente vai bater um papo bacana. Claro, sempre mantendo a educação e o respeito, tá? Forte abraço, até o próximo vídeo, tchau.